Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Estamos aí na reta final desse Evangelho, que tem 16 capítulos. Hoje, lendo e estudando juntos os versículos 14 ao versículo 22. Acompanhe comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Neste trecho, nós temos uma breve descrição dada por Jesus de um período que nós cremos ainda não chegou, ou seja, ele está ainda no futuro. Parte desse período nós acreditamos, e segundo os estudos feitos no livro de Apocalipse, parte desse período aqui é justamente aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, a partir da abertura dos selos ali em Apocalipse capítulo 3, um período sem precedentes de flagelos, de destruição, de eventos cataclísmicos que acontecerão naquele tempo sobre a terra, e que Jesus diz com toda a clareza que é um período qual nunca houve antes e nunca haverá. Então, um período de tribulação sobre a terra. Há uma clara divisão entre esse trecho que estamos ora considerando, a partir do verso 14, e o que nós vimos antes, desde o versículo 1 até o versículo 13. Nessa primeira parte que estudamos, vimos que Jesus chamou esses eventos que ele descreve aqui de princípio de dores. Não é o fim, eles apontam apenas para o fim. Já agora, Jesus chama este período especificamente de grande tribulação. Esse é um título que a maioria das Bíblias trazem, não é? Não é uma expressão específica, mas ela é subentendida aqui no texto, porque Jesus fala de um período em que haverá tribulação, qual nunca houve antes. Então, Jesus começa a descrever algumas coisas que nos chamam a atenção. No verso 14 ele diz, quando virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Quem lê, entenda. Essa é uma nota aqui dada por Marcos, talvez dita pelo próprio Jesus. Nós não sabemos aqui se é uma nota de quem estava escrevendo ou se foi uma maneira que Jesus encontrou para direcionar aqui essa referência ao texto ao qual ela se refere lá do Antigo Testamento, mas essa é uma referência à profecia de Daniel. Daniel capítulo 9 fala da abominação da desolação.
E o que Jesus está aqui a dizer é que algo como aquilo que Daniel predisse e que aconteceu ainda no tempo antes da vinda de Jesus, algo como aquilo que aconteceu, aconteceria novamente. E o que é que Daniel predisse e que aconteceu antes da vinda de Jesus? Foi a invasão de Antíoco Epifânio a Jerusalém e a sua atitude de dessecrar, de manchar, de macular o templo ao oferecer no altar do Santo dos Santos um porco, um suíno. E isso era uma abominação para os judeus, porque o suíno é um animal que é imundo. E isso foi chamado de abominação da desolação. Aqui neste contexto, Jesus então está a dizer que algo semelhante àquilo vai acontecer, situado onde não deve estar, provavelmente o lugar santíssimo. E aqui nós temos algo que é extraordinário na Bíblia e que é visto em vários livros de profecia e que nós temos que considerar, porque este texto aqui de Marcos 13, assim como o contexto de Mateus 24, é um contexto de profecia. E nós temos algo bem distinto e bem singular acerca da grande maioria das profecias bíblicas, que é o que nós chamamos de caráter telescópico da profecia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que várias profecias sempre sinalizam para algo que está para acontecer e que acontece em conjunto com outro evento que é predito apenas no final dos tempos. Eu explico usando a imagem que o nosso querido William Hendrickson, que é o autor que nós temos consultado aqui para as nossas transmissões, ele diz que é como se alguém olhasse bem distante e soubesse que há duas montanhas à frente, mas ela enxerga as duas como uma só. E aí somente quando ela se aproxima da primeira é que ela consegue ver com distinção a outra que está mais adiante. Pois bem, é isso exatamente que aconteceu com Daniel. Daniel estava falando ao mesmo tempo de algo que aconteceria mais próximo do seu tempo, que foi o que aconteceu ali na época de Antíoco Epifânio. Nós estamos falando da época dos Macabeus, cerca de 166 a.C., e ao mesmo tempo estava falando de algo que aconteceria no final dos tempos com a vinda de Jesus. E aqui, justamente por esse motivo, Jesus está pegando essa imagem e apontando novamente para o final dos tempos, quando ele viria. Como quem quisesse dizer então, algo semelhante ao que aconteceu naquele tempo vai acontecer novamente. E por isso ele então avisa: os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, ou seja, no telhado, não desça nem para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ele fala de um período em que haverá uma investida militar contra Jerusalém, possivelmente, e eles vão cercar, de tal maneira que aqueles que virem isso deverão fugir. E aqueles que estiverem fora dos arredores da cidade sequer devem voltar para a cidade, mas devem fugir dali. Nós vemos que no livro de Apocalipse, no capítulo 12, muito provavelmente esse evento é ali descrito. Apocalipse capítulo 12 fala da besta que vai surgir e que vai perseguir os judeus naquela época. E é provavelmente a esse evento que Jesus estava aqui a se referir. E ele continua no verso
17: Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus, claro, sente compaixão pelas mulheres, porque será difícil para elas esse momento de fuga. E ele ainda completa dizendo: orai para que isso não suceda no inverno. E aí sim vem o que ele afirma acerca daquele tempo: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Apocalipse capítulo 12 fala de uma proteção sobrenatural de boa parte dos judeus naquela época. Os estudiosos se dividem às vezes na interpretação, mas eu concordo com aqueles que, baseado no começo do texto de Apocalipse 12, entendem que João estava ali descrevendo um evento que aconteceria com os israelitas naquele tempo, baseado naquilo que o próprio Paulo diz em Romanos de 9 a 11, que no final dos tempos o povo de Israel como um todo, como nação, voltaria para o Senhor e eles compreenderiam que Jesus é o Messias. Eu sei que nós estamos aqui falando de vários textos e depois vocês podem conferir, não é? O texto de Apocalipse capítulo 12, o sinal do céu, é o que diz o versículo 1, e também o texto de Romanos capítulo 9 a 11, em que Paulo fala sobre a questão da salvação dos judeus. Todo Israel será salvo, ou seja, uma grande maioria de Israel, do Israel nacional, será salvo. Voltando para o nosso contexto de Marcos 13, Jesus está então predizendo, está falando profeticamente de um tempo de tribulação que será sem igual, inigualável, um período sem precedentes, que é exatamente o que nós vemos descrito no livro de Apocalipse, como já dissemos, a partir do capítulo 6, e nós vemos no capítulo 6 até o capítulo 15, quando são descritas as trombetas, são descritas os castiçais ou os viais da ira de Deus, não é? Nós vemos uma intensificação de flagelos e de juízos da parte de Deus sem precedentes, como algo jamais visto. E então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, se a primeira parte aqui de Marcos 13 fala de coisas que acontecerão, guerras, rumores de guerras e terremotos, mas eles não são o fim, aqui a partir do verso 14, nós temos então a descrição, ainda que não em tanto detalhe, pelo Senhor Jesus, de um período de sofrimento e de destruição sem precedente. Inclusive Jesus disse o seguinte, verso 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus falou do surgimento de falsos cristos, de falsos profetas. João também menciona o que ele próprio chama de anticristos. Talvez esses aqui, retratados por Jesus, prefigurem a vinda daquele que é o anticristo, conforme a palavra dada ao apóstolo Paulo ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas o fato é que, seja pela presença do que Jesus está aqui dizendo, chamando de falsos profetas, falsos cristos, seja por aquilo que João, lá em 1 João, chamou de anticristos, ou se for mesmo a presença do inimigo, do arqui-inimigo de Deus e do próprio Senhor Jesus, o anticristo, que deve surgir justamente no contexto dessa tribulação, nós somos aqui alertados para não acreditar, para não crer. Eles farão sinais, farão prodígios,
coisas que certamente serão feitas por causa do poder do próprio Satanás. Mas os crentes aqui recebem o alerta para não se deixarem enganar, porque o Senhor Jesus virá com sinais claros, inconfundíveis, e que nós veremos a partir do nosso próximo encontro, quando falarmos então da vinda do Filho do Homem. Chegamos aqui então ao final desse trecho em que Jesus alerta de forma clara e nos exorta a vigiar. Estai vós de sobreaviso. É um mandamento do Senhor. Fiquem alertas, fiquem de sobreaviso, fiquem de prontidão. Talvez algum dos meus ouvintes seja um militar e você sabe exatamente o que é estar de prontidão. Meu pai era militar e eu sempre ouvia essa expressão, ficar de prontidão. Quer dizer ficar de guarda, ficar de alerta, de sobreaviso, sabendo que algo está iminente e que algo pode acontecer e que quando começarem a acontecer, nós estaremos prontos. Esse é o alerta de Jesus. Nós veremos no nosso próximo encontro a vinda do Filho do Homem, a partir do verso 24. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.